Então, vamos lá na nossa revisão. Como eu falei, são 27 slides, então, bastante coisa. Então, basicamente, vai fazer um exercício, um ou dois exercícios, às vezes a gente faz letra A e B, de cada tópico. Então, a gente vai começar definição de derivada, depois a gente vai usar, lógico, alguns exercícios, por exemplo, calcule a derivada da soma. Isso a gente não vai fazer, porque a gente faz dentro de outros exercícios, mas a gente vai trabalhar praticamente todos os tópicos que a gente viu durante o bimestre. Lógico que alguns são um pouco mais complexos e mais importantes do que outros. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, usando, se não me falha a memória, isso aqui é para entregar. Então, já é um que é para entregar. Né? Usando a definição, determinar a derivada das seguintes funções. Eu vou fazer só a letra, deixa eu ver qual é esse para entregar. Não é essa lista aqui, é outra lista. Essa lista aqui. Se eu não me engano, esse é para entregar. Esse é o exercício 2 lá da lista geral. E é o 1 que é para entregar, né? Então, esse já é para entregar. Tem alguns também que deram problemas, que eu vou fazer também. Por exemplo, o 2 para entregar, ele deu problema porque eu passei para vocês, tinha um errinho, né? Tinha um elemento lá que era negativo e eu passei positivo e dava números complexos. Então, eu vou fazer para vocês, já que foi um erro meu, né? Foi uma falha minha, vocês não têm nenhuma culpa em relação a isso. Então, usando a definição, determinar as derivadas das funções a seguir. Tá? O que significa usar a definição para determinar a derivada? É usar o limite, calcular a derivada por limite. Não aquela derivada, a derivada do número 1 eu sei que é zero, então eu já coloco zero. Menos a derivada do 4 sai para fora da derivada. Derivada de x quadrado, isso aqui é 2x. Não, não é essa aqui. Quando eu diz, usando a definição, e tomem cuidado, vejam quando diz isso dessa forma, porque pode que você caia na prova. Então, usando a definição, ou seja, a definição de derivada, que é o quê? A resolução de um limite. Então, usando a definição, determinar a derivada das seguintes funções. Derivada de 1 menos 4x quadrado. Ou seja, calcular pelo limite. Como é a função derivada e não a derivada no ponto, é aquela do limite do h que vai para zero, e não do x que vai para p. Então, limite de h indo para zero, df de x mais h, menos f de x sobre h. Lembrando que nesses limites sempre dá indeterminação, no começo, né? Sempre dá indeterminação zero sobre zero, e a gente quer eliminar essa indeterminação. Justamente isso, eliminando essa indeterminação, a gente consegue calcular a derivada. Então, primeiro passo, aqui na f de x mais h, o que a gente faz? Substitui o que está dentro do parênteses, nesse caso x mais h, no lugar do x. Nesse caso só tem x no segundo, quer dizer, né? Nesse aqui não tem x, então só substitui aqui. Então vai ficar limite de h indo para zero de 1, não tem x para substituir, só repete ele, menos 4 vezes x mais h. Por quê? Coloca esse x mais h dentro desse x aqui. Elevado ao quadrado, tem que tomar cuidado que tem um elevado ao quadrado. Menos, vejam que é só repetir a função f. Então, a função f é a 1 menos 4x quadrado. Só repetir ela aqui do lado. Por que eu coloquei dentro do parênteses? Como tem uma soma ou uma subtração aqui no meio, eu tenho que fazer jogo de sinal com esse menos. Menos com mais menos, menos com menos mais. Beleza? Por isso tem que jogar entre parênteses. E uma dica, pessoal, sempre coloquem a segunda função entre parênteses. Vocês não lembram agora, mas a maioria dos alunos erra jogo de sinais. Na verdade, eu lembro, sim, era um limite que tinha um menos e tinha que fazer jogo de sinal, e muita gente não fez jogo de sinal, simplesmente colocou a função lá direto e errou, porque não fez jogo de sinal. Tem que tomar cuidado. Se tem um menos na frente, coloca sempre entre parênteses o lado direito, tá? Que tem que fazer jogo de sinal. Então, segundo aqui, a gente tem que fazer o binômio de Newton aqui. X mais h elevado ao quadrado. Então, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Aqui, ó. 1 menos 4, né? Antes de tirar dos parênteses, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, então 2x, vezes o segundo h, mais quadrado segundo, beleza? E aqui eu já tirei os parênteses, menos com mais, menos com menos, mais. E agora eu vou tirar dos parênteses aqui. Então, menos 4 vezes x, menos 4x quadrado, menos 4 vezes 2xh, menos 8xh, menos 4 vezes mais h quadrado, menos 4h quadrado. E aqui já foi repetido. O que dá para cancelar agora? Dá para cancelar esse mais 1 com esse menos 1, esse mais 4x quadrado com esse, ou melhor, esse menos 4x quadrado com esse mais 4x quadrado. Ficam só esses dois termos aqui no meio. Beleza?
Em geral, você vai cancela quase que tudo, tá, pessoal? Em geral, cancela bastante coisa. Então, ficou só esses dois aqui do meio. Vai ficar assim, ó. Limite de h indo para zero de menos 8xh menos 4h quadrado dividido por h. Vejam, o próximo passo? Não dá para substituir h igual a zero ainda, porque vai ficar 8x vezes 0, 0, menos 4 vezes 0 ao quadrado, 0, 0 menos 0, 0, dividido por 0, 0. Não, 0 não sabemos. Então fica 0 sobre 0 ainda, uma indeterminação, não dá para dividir. Então o que dá para fazer? Tem h no primeiro termo, tem h no segundo termo. Geralmente quando tem h em todos os termos de um numerador ou denominador, né, nesse caso é no numerador, a gente coloca em evidência o h, já que tem h no primeiro e segundo, nesse caso aqui. Colocando o h em evidência, vai ficar assim, ó. H em evidência, daí para entrar dentro do parênteses a gente tem que fazer a divisão. Menos 8xh dividido só pelo h, corta o h com h, entra só o menos 8x. Menos 4h quadrado dividido por h, lembrando que esse h quadrado é h vezes h, corta um dos h's com esse h, entra só menos 4h. Aí nesse caso, como está sendo h vezes todo o parênteses, pode cortar esse h com esse h aqui de baixo. Beleza? E aí sim fica só o numerador, já que vai ser dividido por 1, dividir por 1 você não precisa escrever. Limite de h indo para zero de menos 8x menos 4h. Se substituir o h igual a zero aqui, vai ficar menos 4 vezes 0, dá 0. Mas não dá mais divisão por zero. A divisão por zero foi eliminada. Então, substituindo h igual a zero, fica menos 8x menos 0 igual a menos 8x. Essa é a derivada de 1 menos 4x quadrado. A gente já sabia, né? Desce o 2 multiplicando. Então, derivado número 1, 0, menos, porque está somando e não está multiplicando. Né? Quando está multiplicando a função de x, daí sai para fora a derivada. Menos sai para fora derivado 4, derivado de x quadrado fica 2x. 4 vezes 2x menos 8x. Perfeito. Como a gente chegou aqui pela definição. Beleza? Então esse é para entregar, né? Eu já vou, assim acabar a aula, deixo lá na sala virtual. Não precisa ficar perdendo tempo copiando. Vou fazer mais um. Aqui não é derivado de limites laterais, tá, pessoal? Só tá errado aqui em cima, é só pela definição ainda. Só aqui que tá errado aqui. Mas aqui, por que eu quero fazer isso aqui também? Porque aqui tem dois lugares para substituir x. Só para mostrar como fica, mas é a mesma ideia. Então, usando de novo a definição, determinar as derivadas das funções a seguir. Função 1, f de x igual a 2x quadrado menos x menos 1. Só para mostrar como tem 2x aqui para substituir nos dois, não em um apenas. Então, novamente, limite de h indo para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, no primeiro x a gente troca por x mais h, só que ele é elevado ao quadrado. No segundo x também. Beleza? Menos a f de x. Lembrando, tem um sinal de menos, então coloca a f inteira dentro dos parênteses. Beleza? Tem alguma pergunta? Professor, Oi. em relação aí ao primeiro f de x, quer dizer, f daí x mais h, por que não coloca toda a função ali entre o parênteses mais o h? Não, porque é só no x. X. Lembra que sempre quando a gente coloca alguma coisa dentro dos parênteses, a gente só substitui no lugar do x. Então, por isso que é só no lugar desse x no lugar desse x. Se fosse, por exemplo, f de 9, a gente ia colocar o 9 só no lugar do x. Então, tudo que está dentro do parênteses, substitui só no lugar do x. E sempre eleva a 2. Se tiver x elevado a 2. Nesse caso, é elevado ao quadrado. Nesse aqui não é elevado a nada. Então, só substitui x mais h. Tá. Porque é elevado ao quadrado aqui no começo. Por isso, você coloca esse x mais h, aí eleva ao quadrado. Nesse aqui, como não é elevado, ó, aqui no começo ele não é elevado a nada. Por isso que não coloca elevado a ninguém. Beleza. Continuando, então. Aí, esse aqui só um pouquinho... Na verdade, dá mais ou menos na mesma. Aqui a gente tem que, de novo, elevar ao quadrado aqui, fazer o binômio de Newton. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Aqui só tirar dos parênteses e aqui também. Então vai ficar 2 x quadrado mais 2xh mais h quadrado, certo? Aí a gente tem que fazer distributivo aqui. Tem que fazer distributivo aqui e a distributiva aqui. Então vai ficar 2x quadrado, mais 2 vezes 2x quadrado, 4xh, mais 2h quadrado. Aí aqui, menos x, menos h, menos 1. Esse aqui não fez jogo de sinal.
Aí menos 2x quadrado, menos com menos mais x, menos com menos mais 1. Estão fazendo todo esse desenvolvimento, tirar dos parênteses, ficam 2x quadrado mais 4xh mais 2h quadrado. Menos x aqui, ó. Menos h daqui. Menos 1 só repetiu. Menos 2x quadrado mais x e mais 1. Que dá para cortar. Esse mais 2x quadrado com esse menos 2x quadrado corta. Este menos x com esse mais x corta. Este menos 1 com esse mais 1 corta. Quem que sobra? Todo mundo que tem h. Ó. 4xh mais 2h quadrado menos h. Esses são os únicos que sobram. Tá aí, ó. 4x aqui, só que tá é um 2 aqui, tá, pessoal? Deixa eu ajustar para quando eu colocar na sala virtual já colocar o correto. Aqui só que é 2. Eu quase certeza que eu arrumei isso e não salvei. Não, tá certo esse 4. Não, aqui é 2h quadrado, isso tá certo. O da frente, o 4xh tá certo, mas aqui é só 2. Aí, deixa eu salvar. E aplicar as animações de novo, que ele perdeu. Aprovar a entrada de alguém aí. Quem está entrando? A Sabrina. Tá salvando? Salvou. Então, beleza. Então, novamente, estava mais ou menos aqui, né? Isso. Só aqui que estava 4, né? Na verdade, é 2h quadrado. Aqui. Então, como cortamos, né? O que sobrou? 4xh, que é esse aqui. Como eu falei, né? Tudo que tem h sobrou. Esse 4xh mais 2h quadrado e o menos h. Ó, 4xh mais 2h quadrado menos h. Novamente, tem h no primeiro, tem h no segundo, tem h no terceiro. Então, a gente coloca o h em evidência, colocando o h em evidência aqui. 4xh dividido só pelo h. Corta o h com h, entra o 4x no parênteses. 2xh quadrado, ou melhor, 2h quadrado, que é h vezes h, corta com um dos h, então só entra 2h no parênteses. Menos h dividido por h dá menos 1. Entra só o menos 1 dentro dos parênteses. Então, novamente, ó, um h multiplicando com esse h dividindo, corta. O que sobra? Limite dá só do numerador aqui. Então, limite 4x mais 2h menos 1. Substituindo h igual a zero, dessa vez agora pode por quê? Porque não tem divisão por h para dar zero. Então, pode substituir direto. 4x mais 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0, 0, então dá 4x menos 1. Quem já sabe que é exatamente, ó, deriva, o 2 está para fora da derivada, então fica 2 vezes a derivada de x quadrado, que é 2 vezes 2x, 4x, tá aqui. Derivada de x, ou menos, né? Menos está aqui no meio. Derivada de x é 1, tá aqui 1. Menos a derivada de 1, 0. Derivada do número somando ou subtraindo é sempre 0, tá? Só quis colocar esse também, porque esse tem dois lugares de x para substituir o x mais h. Só para mostrar aqui, toda vez que aparecer x no lado, nesse lado aqui, né, nesse aqui, a gente substitui por x mais h. Beleza? Então não era limites laterais, derivadas laterais, melhor dizendo. Deixa eu colocar aqui, também já arrumar aqui. Derivada pela definição, na verdade. Ai, que beleza. Aí, porcaria. Continuando, próximo. Propriedade das derivadas. Isso aqui, a gente vai fazer dois. Um da derivada do produto e um da derivada da divisão. Só para relembrar, né? Vai usar a propriedade, derivado do produto, derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Ainda da divisão, falo na hora da divisão. Então, só usando as propriedades das derivadas. Então, como eu falei, derivada de um produto, derivada aqui do produto, né? É a derivada do primeiro termo vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro termo sem derivar vezes a derivada do segundo. Isso aqui está naquela listinha que eu passei para vocês lá na sala virtual. Procurem lá. Então, derivada de 3x na quinta. Então, desce, o 3 sai para fora da derivada, multiplicando, desce o 5.
menos derivado do número 1, zero, derivado do número somando ou subtraindo dá zero, lembrando disso, vezes o segundo sem derivar. Então ficou, ó, 3 vezes 5 que desceu, x na quarta, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes derivado de zero, zero, derivado de menos, vem aqui para frente, derivado de x na quarta, desce 4 multiplicando, então 4x ao cubo, beleza? Agora aqui vai ficar 15x na quarta, 15x na quarta, que multiplica 2 menos x na quarta, esse aqui não foi derivado, né? Aí eu fiz aqui, ó, jogo de mais com menos, menos, e joguei 4x ao cubo para frente. Só isso. Como é multiplicação, né? A mesma coisa que eu sempre digo lá, 3 vezes 9 é igual a 9 vezes 3. Então só troquei a ordem na multiplicação. Joguei o menos 4x cubo para frente. Agora fazer a distributiva aqui, ó. 15x na quarta vezes 2 dá 30x na quarta. Menos 15x na quarta vezes x na quarta. Multiplicação de mesma base, repete a base sobre os expoentes. Então vai ficar x elevado a 4 mais 4, 8. Então aqui, ó. 30x na quarta, já que esse vezes o primeiro, menos, mantém o sinal, mais com menos, menos, 15x na oitava. Aqui, menos 4x ao cubo vezes 3x na quinta, 4 vezes 3, 12, x ao cubo vezes x na quinta, mesma base, x, 3 mais 5, 8 também está aqui. Menos com menos, mais 4x ao cubo, está aqui. Só dá para somar esses dois aqui, né? O único que dá para somar. Então fica 30x na quarta, menos 27x à oitava, mais 4x ao cubo. E acaba aqui. Então essa é a regra do produto. Derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. A regra do quociente é um pouquinho diferente, ó, da divisão, né? É um pouco diferente. A regra da divisão, lembrando, é parecida, mas muda pouca coisa. Então, é derivado de cima, vezes o de baixo sem derivar. Aí, em vez de ser mais, é menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado, sem derivar. Então, tá aqui, ó. Regra do quociente, derivado de cima, vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Lembrando, também está na listinha, isso aí vocês precisam conhecer, né? Tem que saber lá ou pega da listinha lá, no dia da prova não precisa decorar isso, pode usar lista, né? Não tem problema, é prova com consulta. Então usa a listinha lá para ficar mais fácil, né? Para não ter que ficar decorando essas coisas, perdendo tempo decorando coisa que não é tão necessário decorar. O importante é conhecer a aplicação, entender como faz a aplicação das propriedades. Então aí começa as derivadas, né? Derivada de 2x2 mais derivada do número 4, 0, então fica 2 vezes 3x menos 1, menos 2x mais 4 vezes a derivada de 3x, 3, menos a derivada do número 1, 0. Então tem, ó, 2 vezes o 3x menos 1, como eu falei, menos 3, ou melhor, 2x mais 4 vezes 3. E de baixo sem derivar ao quadrado. Então aqui dá 6x menos 2. Lembrando que tem que fazer o jogo sinal, menos com mais dá menos. Então, 6x menos 6x e menos 12. Então aqui, ó, 6x menos 2, menos 6x menos 12. Esse menos, mais x corta com esse menos 6x. Menos 2 com menos 12 dá menos 14 sobre 3x menos 1 ao quadrado. Precisa elevar ao quadrado? Não precisa não, que não vai simplificar nada nesse caso aí. Então não ajuda a elevar. Professor, Oi. ali que em cima está escrito 2x menos 1. E no problema está 2x mais 4. Onde está escrito 2x menos 1? Ah, meu Deus, é um 4? Aqui é um 4. Ah, tá. Parece um, professor. É um 4. Tá bem pequenininho, né? Tá. Mas é um 4. Olha, são duas coisas aqui. Tá pequeno e tem esse fundo cheio de risco que também atrapalha a percepção. Mas é 2x mais 4 aqui, dividido por 3x menos 1. Ah, beleza, beleza. Ok, então, vimos um para produto e um para divisão. Próximo tópico que aparece muito também é a regra da cadeia. Então,
Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse caso aqui da regra da cadeia. Como que é a regra da cadeia? Ou melhor, quando a gente usa a regra da cadeia mesmo? A gente usa quando a gente tem que calcular a derivada de função composta, quando tem uma função dentro da outra. Então, lembrando, a regra da cadeia, na potência, sai aqui a derivada da base vezes a derivada da potência, né? Então, já tem um 10 multiplicando, esse 10 está para fora, então, se eu for derivar, 10 que multiplica 3x² mais 7x menos 3 elevado a décimo, a derivada do 10 vai para fora, ó, vejam, que é constante multiplicando, sai para fora, fica a derivada só da potência aqui. Na potência, sai a derivada da base vezes a derivada da potência. Como que é a derivada da potência? Desce aqui o expoente e o expoente menos 1, tá? Então, sai a derivada da base, tá aqui, ó, derivada da base, derivada de 3x² mais 7x menos 3, vezes a derivada da potência, mas a potência desce o expoente, na potência só desce o expoente, mantém a base e o expoente menos 1, por isso ficou 9, era 10, passa a ser 9. Agora, qual é a derivada da base? Então, a derivada de 3x² vai dar 6x, mais a derivada de 7x, 7, menos a derivada do 3, 0. Então, só 6x mais 7, vezes esse 10 vezes esse 10 dá 100. Aqui, ó, 100. Essa derivada aqui desse parênteses deu 6x mais 7, vezes a base anterior elevada a 9. Por que que essa base anterior elevada a 9? Daqui, ó, quando só calcula a derivada da base, né? Da potência. Desce o 10, como eu falei, desce o 10, vezes a base elevada a 9. Tá? Aqui já não dá para fazer muita coisa, porque teria que desenvolver esse trinômio na nona potência, fica algo imenso. Então não ia adiantar em nada, tá? Não tem o que fazer mesmo, dá para parar aqui. O máximo dá para passar o 100 multiplicando, fica 600x mais 700, mas não vai adiantar em nada, tá? Pode parar aqui. Quando tem muita coisa assim elevada, um número muito grande para desenvolver, pessoal, não precisa desenvolver, porque em tese ele só vai ser só trabalhoso, não vai ajudar em nada, não vai simplificar o problema. Tá? Nesse caso aqui, como eu falei, vai ter que desenvolver esse trinômio na nona potência, isso vai ficar imenso. Não vale nem a pena ficar gastando tempo e cabeça, né? Beleza? Próximo. Mais um de regra da cadeia, só que essa é mais complexa porque tem uma divisão na base, então vai dar bem mais conta. Então aí a gente vai fazer o seguinte, derivada dessa 7, vejam, ó, 7t mais 1, só que tá errado aqui é um t, tá, pessoal? Mas dá na mesma, a continha tá sendo feita em t. 7t mais 1 dividido por 2t² mais 3 elevado ao cubo. Deixa eu arrumar já esse negócio para ficar certo para vocês. Quase que eu saio da sala virtual. Então, a derivada do quociente é elevada a uma potência. Então, vai sair a derivada da base vezes a derivada da potência. Então, sai a derivada da base, porque a derivada da base é uma derivada da divisão. Então, tem que fazer a regra da divisão. Beleza? Então, aqui, ó. Derivada de 7t mais 1 dividido por 2t² mais 3 vezes a derivada da potência. Desce o 3 vezes a base elevada a 3 menos 1, 2. Beleza? Então, essa parte desce o expoente sempre que for uma potência. Se for uma exponencial, é diferente. Exponencial repete exponencial. Tá? Potência é quando o x está na base. O x entre aspas, né? A conta está na base. Na exponencial, a conta está no expoente. A diferença básica entre os dois. Então, aqui, próximo passo agora é aplicar a regra do quociente aqui. Então, a derivada de cima vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo. Dividido pelo de baixo ao quadrado, sem derivar. E aqui já está pronta, essa aqui já está pronta, não se mexe mais. O 3 que estava aqui, só eu joguei lá na frente, beleza? Só joguei ele aqui na frente. Depois para fazer, se der para fazer alguma distributiva, fazer com ele. Derivada de 7t mais 1, dá a derivada do 7t que é 7, mais derivada de 0 do 1 que dá 0, então só 7 vezes 2t² mais 3. Menos 7t mais 1, sem derivar, vezes a derivada de 2t² dá 4t, mais derivada do 3, 0. Tá aqui, ó. 3 multiplica 7t, 2t² mais 3, menos 7t mais 1, vezes 4t. E aí, daqui não é muita coisa, não adianta desenvolver. Né? O máximo que daria para desenvolver aqui, ó, fazer essa distributiva, multiplicar por 3, mas não ia dar para simplificar muita coisa, não. Tá?
Dá para parar aqui de uma vez só. Beleza? Então, eu pensei que ia ficar bem mais longa, mas não ficou, não. Não foi tão longa assim. Então, essa aqui, usando na regra da cadeia, a gente pegou aqui uma derivada da divisão no meio do caminho. Agora, derivada de ordem superior. Derivada de segunda ordem, de terceira ordem. Por que a gente precisa da derivada de segunda ordem, por exemplo? Terceira ordem nem tanto, mas segunda ordem é bem importante para a gente. Porque a gente vai precisar de calcular, classificar, melhor dizendo, os pontos críticos de uma função. A gente calcula com a derivada primeira quais são os pontos críticos, e com a derivada segunda a gente classifica aquele ponto de máximo, aquele ponto de mínimo ou aquele ponto de inflexão. E se não me falha a memória, a gente vai ver um exercício desse de máximo e mínimo. Deixa eu achar aqui. Não, tá, esse aqui tá tranquilo. Dá um pouquinho de conta, sim, mas não é muito demorado. Então, derivada segunda, derivadas sucessivas até segunda ordem. Nesse caso, derivada da função raiz quadrada de 3 menos x quadrado. A gente não aprendeu a derivar a função raiz quadrada. Nem tinha nenhum tipo de raiz. A gente aprendeu a derivar a função de potência. Então, o que a gente faz? Tem que passar para a potência essa raiz aí. Só lembrando, a raiz, a gente passa como sendo uma potência fracionária aqui, ó. A raiz quadrada é 1 sobre 2. Se fosse uma raiz cúbica, 1 sobre 3. Se fosse raiz quarta, 1 sobre 4. Então, é a base, muda, né, de uma raiz para uma potência. É a base elevado à fração, 1 sobre 2. Beleza? Então, regra da cadeia de novo. Como eu falei, regra da cadeia que mais se aplica. A gente mais vai utilizar o método, né, a propriedade que a gente mais vai utilizar é a regra da cadeia mesmo. Então, a derivada da raiz, na verdade, é a derivada de 3 menos x quadrado elevado a meio. Como é uma base diferente de x, né, elevado a uma potência, sai a derivada da base vezes a derivada da potência, que só desce o expoente, vezes a própria base elevado ao expoente menos 1. Então, sai a derivada de x, 3 menos x quadrado, vezes a derivada daí desce o meio, esse meio aqui de cima, a base se repete sem modificar, meio menos 1. Beleza? É assim. Então, derivada de 3, 0, menos a derivada de x quadrado, 2x, tá aqui, ó. Menos 2x, vezes o meio que desceu da potência. Esse menos 2, ou melhor, só o 2 vai cortar com esse 2 aqui de baixo. Beleza? E aqui ficou, ó, meio menos 1 inteiro, metade menos 1 fica menos metade. Aqui, ó, menos metade. Cortou esse 2 com esse 2, fica só menos x, que multiplica 3 menos x quadrado elevado a menos meio. Beleza? Não faz distributiva nada, porque a gente tem que calcular agora a derivada de segunda ordem. Pega esse aqui e deriva de novo. Esse já é a derivada de primeira ordem, deriva de novo ela. Ou seja, para chegar na derivada y duas linhas, pega essa derivada e deriva de novo. Então, menos x vezes a derivada, melhor dizendo, menos x vezes 3 menos x quadrado elevado a menos meio. Só que aqui, ó, é o produto da função x pela função potência de x. Então, tem que fazer a regra do produto. Então, fica sendo o derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Ó, derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Beleza? Derivada de menos x, menos 1. Vezes o segundo sem derivar. Mais o x sem, menos x sem derivar, vezes a derivada da potência. Só que, ó, de novo, ó, sai a derivada da base, tá aqui, ó, menos 2x, derivada de 3, 0, derivada de menos x quadrado, menos 2x, desce o expoente, só que eu coloquei ele aqui na frente, só troquei a ordem, tá? Deixa eu arrumar aqui, para ficar padronizado. Senão confunde vocês. Esse menos meio contra o x, ele tem que aparecer depois do menos 2x. Aqui. Aí. Beleza. Então, só voltando aqui, ó. Só troquei a ordem. Porque, lembrando, né? Sai a derivada da base primeiro, tá aqui, ó. Vezes, daí desce o menos meio, vezes a base, elevado a menos meio, menos 1. Então, menos metade menos 1 dá menos 3 metades sobre, menos 3 sobre 2.
Agora tem várias coisas para fazer multiplicar. Ó. Corta esse 2 com esse 2 e fica x vezes x quadrado. Menos com menos mais, com esse menos menos. Então aqui não tem muita coisa para fazer, né? No primeiro termo. Só multiplicar por menos mesmo aqui na frente. Aí menos com menos mais com menos menos. X vezes x quadrado. E aqui repete a base. O expoente 3 menos 3 meios. Essa aqui já ficou um pouquinho mais complicado, a derivada de segunda ordem. Então, da exponencial, lembrando, como eu falei, né? A derivada da exponencial, a exponencial se repete, mas você pega a derivada do expoente vezes a própria exponencial, né? A derivada exponencial mais simples. Então, derivada de primeira ordem exponencial, a derivada do expoente vezes a própria exponencial. Quando é elevado a alguma coisa. Se for outro número, daí vezes o logaritmo da base. Vai ficar como? Derivada da potência aqui, né, do expoente, derivada de 2x mais 1, vezes a própria exponencial. Veja que ela é exatamente ela aqui, ó. Se repete. Derivada de 2x mais 1 dá 2 vezes a própria exponencial. Deriva de novo agora. Só que o 2 sai para fora da derivada, porque ele está multiplicando, ele é uma constante. Então fica, ó, 2 vezes a derivada do primeiro. E essa derivada aqui não é exatamente essa derivada aqui de cima, ó, que a gente já calculou, no final das contas chegou nesse aqui. Então fica 2 vezes 2, e na 2x mais 1, 4. Opa, pulei aqui. 4, já que é 2 vezes 2, né? E na 2x mais 1. Também, quando envolve exponencial assim, é muito mais rápido, muito mais simples. Aí, nesse caso, a derivada terceira já vai ficar 8, na 2x mais 1 e por aí vai. Só multiplicando sempre a anterior por 2. E o próximo, a derivada quarta é 16, a derivada quinta é 32. E assim vai sucessivamente. Próximo agora, antes, se eu não me engano, depois desse já vem as aplicações. Depois de regra, tem aqui a derivada de funções implícitas. Aí já vem os pontos críticos, isso. A gente quase falta daí só a função marginal e elasticidade para terminar as derivadas. Aí tem a parte de integrais. O integral é um pouquinho mais rápido, porque a gente só viu de integrais a teoria, né, da integral, excedente de consumidor, excedente de produtor e juros compostos, não, o rendimento contínuo. Só 3 aplicações. Então é um pouquinho mais rápido que as derivadas. Derivada a gente viu bastante coisa. Toda a teoria das derivadas, mais regra mais máximos e mínimos, funções implícitas, máximos e mínimos, funções marginais e elasticidade, que é o último de derivadas. Então realmente o tópico de derivadas é um pouquinho maior. Então, calcular a derivada, y' nas funções implícitas. Então, ele pegou aqui essa função implícita. A função implícita é aquela que a gente não consegue isolar o y. Não consegue falar y igual a x não sei o que, x não sei o que lá. Não dá para fazer isso, não tem como. Então, a gente considera a função como sendo implícita. Ela recebe o nome de função implícita. Ou seja, o relacionamento entre x e y não é explícito. Eles são tão bem relacionados que a gente não consegue separar um em função do outro. Então, como que fica isto? Primeiro, já que é dado por uma equação, deriva dos dois lados da equação, né? Derivado do lado esquerdo e derivado do lado direito. Aqui vai aplicar a regra do produto. Antes da regra do produto tem a regra da soma. Derivado de x ao cubo mais derivado de x quadrado vezes y mais derivado de y ao quadrado. Então, derivada da soma, soma das derivadas. Aqui no meio tem uma regra do produto. Aí sim, derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. E aí aparece uma derivada de y ao quadrado. Lembrando, né, quando a gente vai derivar y, no final deriva como se fosse um x normal, e no final das contas multiplica por y'. Só isso. Tá? Só isso tem que tomar cuidado. Deriva como se fosse x. Terminou de derivar? Aí sim multiplica por y'. Só quando for derivar o y'. Se tiver um x, por exemplo, no caso aqui vai derivar o primeiro x, ou não precisa multiplicar por y'. Então, derivada de x ao cubo, 3x².
mais derivado do primeiro, vezes o segundo sem derivar. Então, aqui não vai multiplicar por y', porque a gente só está derivando o x e não o y, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Aí sim, multiplica por y'. Professor, mas por que cadê a derivada do y? Qual que é a derivada do y? Deriva como se fosse o x. Derivada de x é 1. Então, seria 1 vezes y', só coloquei o y' aqui. Mais derivada de y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado, deriva como se fosse x. Se fosse um x, seria x quadrado, derivada de x quadrado, 2x. Então, ficam 2y vezes, já que eu estou derivando y, vezes y'. Igual a 0. Beleza? Então, aqui, esse derivado de x quadrado, 2x. Então, fica 3x quadrado mais 2xy, né? 2x quadrado, derivado de x quadrado, 2x, y. Não derivei o y nesse passo daqui para baixo, então não multiplico por y'. Eu derivei o x, ó, quem está dentro do parênteses derivando é o x, certo? Então não multiplica por y', mais x quadrado vezes y', mais 2y vezes y', igual a 0. O que a gente faz agora? Quando a gente quer isolar, a gente quer saber qual é o valor de y', deixa todo mundo que tem y' no lado esquerdo, e quem não tem y', pula a cerca e vai para o lado direito. Trocando de sinal, meio óbvio, né? Então, por exemplo, 3x quadrado vai pular para o lado direito e vai ficar negativo, menos 3x quadrado. Mais 2xy vai pular para o lado direito e vai ficar negativo, menos 2xy. Certo? Só ficam esses dois termos que tem y' do lado esquerdo. Então, x quadrado... Oi. Por que no 2x não multiplicou por y'? Ali, olha, no 2xy. O que eu disse, eu estou derivando o x, não estou derivando o y. Só quando você deriva o y, como eu falei. Aqui veja quem está dentro da derivada, aqui dentro do parênteses da derivada, só o x. Quando é só o x, não multiplica por y'. Ali em cima tá no parênteses, não tá? Sim, mas aqui eu fiz a regra da potência. Tem um produto aqui, ó. Regra do produto, não da potência, do produto. Derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, ó, como eu tô falando, ó. Derivado do primeiro vezes o y sem derivar. Então não tem y', não deriva o y' aqui. Mas o primeiro sem derivar vezes a derivada do y'. Derivado do segundo. Ah, entendi. Tá bom. Agora ficou aqui só os y, quem tem y' no lado esquerdo. Como tem y no primeiro e y' no segundo, tira o y' em evidência. Tá aqui, ó. Então, x quadrado vezes y' dividido só pelo y' dá só x quadrado. Mais 2y, porque 2y vezes y' divide por y' só entra 2y dentro dos parênteses. Do lado direito não foi feito nada, eles já passaram com o sinal trocado, tá? Não foi feito nada. Agora tudo que está multiplicando y' passa dividindo. Vai ficar menos 3x quadrado menos 2xy dividido por x quadrado mais 2y, que era o que estava multiplicando o y' aqui. Então, quando que eu só vou multiplicar por y' quando eu derivar um y. Aqui ainda não estava derivando, estava aplicando a regra do produto. Próximo agora é a aplicação das derivadas, que é a determinar e classificar os pontos críticos. Então, a gente determinar e classificar os pontos críticos. A gente determina um ponto crítico utilizando a derivada de primeira ordem. E a gente classifica um ponto crítico utilizando a derivada de segunda ordem. Então, determine e classifique os pontos críticos. Esse que eu queria fazer também para entregar. Porque lá na lista estava mais 5x e é menos. Se for mais 5x, ele dá... Os pontos críticos, ele dá dois valores, dois números complexos. A gente não aprende números complexos aqui, então tem que ser dois números reais. Então, só trocar aqui de mais 5x para menos 5x aqui. Lá na lista para entregar também. Então, isso eu vou fazer também, que gerou bastante confusão. Então, a primeira coisa para determinar os pontos críticos, pega a derivada dessa função igual a 0.
Então, deriva x ao cubo mais 2x² menos 5x mais 3. Derivada de x ao cubo, 3x². Mais 2 vezes derivada de x². Derivada de x², 2x. Então, 2 vezes 2x, 4x. Menos derivada de 5x dá menos 5. Mais derivada do número 3, 0. Beleza? Então, tá aqui, só reescrevendo ela, fica 3x² mais 4x mais menos 5, melhor dizendo. Né? Antes estava dando mais 5, então aqui que dava o problema. Menos 5 igual a 0. Calculando por soma produto ou por Bhaskara, lá dá exatamente essas duas raízes. A primeira raiz, menos 2 menos raiz de 19 sobre 3. E a segunda dá menos 2 mais raiz de 19 sobre 3. São as duas raízes da função da equação, né? 3x² mais 4x menos 5 igual a 0. Então, já determinamos os dois pontos críticos. Quem precisa agora? Classificar eles. Como a gente classifica? Com base na derivada segunda. Daí, lembrando, né? Calcula a derivada segunda, substitui o ponto, vai ter que substituir cada um dos dois pontos. Se o resultado dê maior que 0, ponto de mínimo. É isso, maior que 0, ponto de mínimo. Se o resultado deu menor que 0, ponto de máximo. É trocado igual era na parábola, na concavidade. A positivo, ponto de mínimo. A negativo, ponto de máximo. Beleza? Então é trocado. Agora com base na derivada segunda. Então deriva a derivada. Cadê a derivada primeira? Tá aqui, ó. Esse é o resultado da derivada primeira. Deriva ela de novo. Então derivada de 3x² mais 4x menos 5. Derivada de 3x², 6x. Derivado mais 4x dá mais 4 só, né? E derivado menos 5, 0. Então, agora a gente substitui no lugar desse x aqui, coloca o primeiro e depois o segundo ponto e vê quanto que dá. Então, substituindo, ó, para menos 2 menos raiz de 19. Fazendo a conta, coloca no lugar do x só. Fazendo a continha aqui, eu fiz na calculadora, pode ser feito na calculadora, deu menos 8,7178. Se é negativa a derivada segunda, quer dizer, é um ponto de máximo. Beleza? E eu fiz aqui no segundo, deu menos 2 mais 19 sobre 3, deu mais 8,7178. Se é positivo, ponto de máximo. Beleza? Então, tá aí a aplicação para cálculo e classificação de pontos críticos. A gente tem mais duas aplicações. A próxima, são as funções marginais, a interpretação, e, por fim, a elasticidade também, a interpretação. Né? A gente tem que interpretar o resultado da elasticidade também. Então, fazer, deixa eu ver aqui uma coisa, fazer uma de custo marginal e uma de receita marginal, isso, uma de cada. Então, primeiro, custo marginal. Dada a função custo, igual a 0,3x³ menos 2,5x² mais 20x mais 200, obtenho, primeiro, o custo marginal, só a função do custo marginal. Depois é para calcular o custo marginal para 5. Essa também é para entregar, tá? Eu só vou fazer a letra A e B, vocês fazem a letra A, B e C para entregar, tá? Não entreguem só a letra C, que vai estar faltando coisa, vai perder questão, igual fizeram na primeira lista, que eu resolvia a questão na revisão, ou botei lá o resultado na lista, eles só colocaram o resultado final. Não resolveram nada, perderam questão. Então tem que resolver ela por extenso. Então fica sendo aí, primeiro, só a função custo marginal. Ou seja, o que é custo marginal? É derivado da função custo. Então, derivado de 0,3x³ menos 2,5x² mais 20x mais 200. 0,3x³ derivado disso desce o 3, multiplicando, né? Então fica 0,3 vezes 3x², menos 2,5 vezes derivado de x², 2,5 vezes 2x, mais derivado de 20x, 20, mais 200,
derivada de 200, zero. Estou multiplicando aqui, fica 0,9x², 2,5 vezes 2, 5x², mais 5x, menos 5x, melhor dizendo, mais 20. E esta aqui é a função custo marginal. Tá? Não tem muita interpretação, só é realmente a derivada da função custo. Próximo, aí a letra B, não vou fazer a letra C, mas a letra C é só mudar o número e mudar a interpretação. Calcular o custo marginal para 5 e interpretar o resultado. Ou seja, jogar 5 no lugar do x. Então, jogando 5 aqui no lugar do x, vai ficar 0,9 vezes 5 ao quadrado, tá 25, né? 5 ao quadrado 25, vezes 0,9 dá 22,5, menos 5 vezes 5, 25. Então, mais 22,5 menos 25, tá? Menos 2,5. Menos 2,5 mais 20 dá mais 17,5. Então, o que significa esse 17,5 no final das contas? É com base no 5. Então, se a gente aumentar a produção de 5 para 6 unidades, a gente vai ter um aumento de 17,5 no custo da produção. Então, ó, a produção de sexta unidade, ou seja, mudar de 5 para 6, aumenta o custo em aproximadamente 17,5 dinheiros. Tá? Então, quer dizer, só a sexta unidade. Ah, e a sétima? Aí a sétima tem que calcular, jogar o 6 no lugar do 5 aqui. Tá? E a nona? Aí tem que jogar um 8 no lugar do 5 aqui. Tá? Então, é sempre para próxima do número que já está calculando. Na letra C, se não me engano, é para calcular o custo marginal para 10. Aí vocês fazem para 10. E fazem a interpretação do resultado. Continuando, receita marginal. Dada a função receita, R de x igual a 100x, obtenha a receita marginal e interprete o resultado. Vejam que aí não está pedindo para substituir ninguém. Por quê? Vai ter um valor estranho aí. Estranho não. Especial aqui para essa receita. Então, como calcula a receita marginal? Receita marginal é a derivada da receita. Então, derivada de 100x. Derivada de 100x, 100 é fixo. O que isso significa? Receita marginal é fixa para qualquer x. É sempre igual a 100. Então, se você produz uma certa quantidade para produzir uma unidade a mais, vai ser mais 100. Não interessa qual é essa unidade, se é a primeira, a segunda, a milésima primeira, e por aí vai, tá? Então, o que significa aqui, ó? Assim, temos que para qualquer quantidade, a receita gerada por uma unidade extra será de R$100, ou 100 dinheiros. Não importa qual seja essa unidade. Pode ser a 100ª, 80ª, sei lá, 1.000.000, a próxima vai custar só 100, é fixo. Para produzir a venda de uma só a mais, tá? Uma a mais. Aumenta em 100. Quais são as receitas marginais? A gente tem depois agora a elasticidade. Então, só lembrando, a elasticidade também essa é para entregar, mas como a gente não tinha feito nenhuma parecida com essa no dia da aula de elasticidade, resolvi fazer também porque ela é mais complicadinha. Então, a elasticidade vai com base, né, no preço percentual, aumento percentual do preço. Será que se eu aumentar 1% no preço aqui cobrado, já que é uma demanda, cobrado por certo produto, vai reduzir ou vai aumentar a quantidade demandada? E essa redução é significativa? É menor que 1% ou maior que 1%? Então, basicamente, isso que a elasticidade calcula. Então, considere a função de demanda dada por demanda, o preço é igual a raiz quadrada de 300 menos 2x. Vejam que lá no que a gente fez no dia da aula, geralmente a gente fazia x em função do preço. E aqui está o preço em função do x. Então tem que isolar o x nessa funçãozinha aqui. Obtenha elasticidade para a demanda de 132 unidades e interprete o resultado. Então a primeira coisa aqui é o quê? Isolar o x. A gente sabe que a quantidade é 132, depois a gente calcula o preço para 132. Mas a gente quer saber qual é a função quantidade. Ou melhor, função de demanda. Então vai ficar sendo, já que é P igual a 300, a raiz quadrada de 300 menos 2x, eleva os dois lados ao quadrado para cancelar a raiz.
vou ficar aqui, ó, p quadrado igual a 300 menos 2x. Próximo passo para isolar o x, passa esse 2x para a esquerda, ele vai ficar positivo. Passa o p quadrado para a direita, ele fica negativo. Tá aqui, ó. 2x igual a 300 menos p quadrado. Segunda coisa, para a última coisa, né, para isolar o x, passa o 2 dividindo, só isso. Então, passando o 2 dividindo, fica 300 menos p quadrado sobre 2. Beleza? Isolamos o x, que era o que a gente procurava. A gente queria saber qual era a derivada. Nossa, derivada, estou falando coisa lá da frente. A gente queria saber qual era a função de x dependendo do preço. Beleza? Próximo agora. O que a gente faz agora? Tem que calcular, ó, a derivada do x em relação ao preço. Por isso que a gente precisava isolar o x. Então, derivada de 300, 0, menos derivada de p quadrado em relação a p, dá 2p, com menos na frente. Por isso ficou menos 2p sobre 2. Ou seja, corta o 2 com 2, menos p. Beleza? Próximo, só que daí tem que lembrar uma coisa que eu falei durante a aula. Sempre na função demanda, a derivada vai dar negativa. Sempre não, mas em geral. A derivada dá negativa, por isso a gente tem que colocar dentro do módulo. Última coisa, antes de substituir na elasticidade, a gente tem que calcular para esta quantidade qual é o preço calculado. Então, para 132 unidades, o preço tem que ser igual a quanto? Então, raiz quadrada de 300 menos 2 vezes 132, ou seja, raiz quadrada de 300 menos 264, raiz quadrada de 36, preço igual a 6. Então, para 132 unidades, o preço será R$6. E o contrário também, para R$6, a quantidade demandada será de 132 unidades. Tá? Agora a gente pode montar a elasticidade. Como que fica a elasticidade? Preço zero, que nesse caso é 6, dividido pela quantidade zero, que nesse caso é 132, vezes a derivada em relação ao preço. Veja, a derivada é o módulo da derivada, desculpa, módulo. A derivada é o próprio preço. Nesse caso, o preço vale 6, então menos 6. Módulo de menos 6. O módulo é utilizado para transformar um número negativo em positivo. Então, menos 6 virou mais 6. Tá? Fica 6 vezes 6, 36 sobre 132. Ou seja, 0,2727. É menor do que 1, é inelástica. Tá? O que isso significa? Se o preço sair de 6 e aumentar 1%, 6 para 6,06, a quantidade demandada reduz em... Por que reduz? Porque é negativa a derivada. Reduz em 0,2727%. Ela é inelástica. A redução é menor do que... A porcentagem de redução é menor que a porcentagem de aumento do preço. Beleza? Sempre que a porcentagem de redução na demanda ou na oferta, ou aumento, né, for maior que a porcentagem de aumento no preço, ela é considerada elástica. Tá? Aqui ela é considerada inelástica. Beleza? Aqui a gente finaliza, então, a parte das derivadas. A elasticidade é a última aplicação das derivadas. E a gente começa na sequência já a parte de integrais. Integral um pouquinho mais chato, porque aquilo que eu falei, né, a gente tem que pensar, entre aspas, no futuro, qual será a função que eu vou derivar e vou chegar na função que eu estou integrando. É um pouquinho mais complicado, não é tão simples assim. Então, vamos começar com os conceitos básicos, né? A integral utilizando as propriedades, né? A integral da soma. Não, aqui já pulamos, né? Vamos direto para mudanças para os métodos de integração. Então, mudança de variável numa integral. Beleza? Então, a mudança de variável na integral. Quando que a gente usa uma mudança de variável na integral? Sempre que a gente tiver a função composta, ó. É uma função, a base é 3x mais 1, uma composta. Base
diferente. Quando que a potência não é composta? Quando é só x elevado a uma potência, um número. Não é composta. Se é x elevado a alguma coisa diferente de x elevado a uma potência, já é composta. Então, como que fica a integral por mudança de variável, mudança de variável na integral? Então, a gente tem que fazer o seguinte, já que é composta, tem que pegar e chamar a base, chamar de u. Aqui, ó. Pega a base e chama de u. Então, 3x mais 1 é igual a u. Próximo passo, deriva dos dois lados. Então, é passo a passo. Esse próximo passo, deriva dos lados. Derivado do u em relação a x, a gente escreve du dx. E deriva 3x mais 1. Derivado de 3x mais 1 dá 3, porque derivado de 3x, 3, mais derivado de 1, 0. Então, tá aqui, ó. Du dx é 3. O dx está dividindo, passa multiplicando. Du fica sendo 3dx. Beleza? Passei o dx, está dividindo, multiplicando. Só que vejam aqui, só tem dx aqui. E aqui eu tenho 3dx. Esse 3 está sobrando, passa então dividindo. Então vai ficar como? Du, o dx, que a gente vai substituir aqui, na verdade é du sobre 3. Beleza? Então a gente já vai fazer as substituições. Essa base que é 3x mais 1, a gente vai trocar para u. Então vai ficar u elevado à quarta. E o dx também tem que ser trocado, e vai trocar por du sobre 3. Essas são as trocas a serem feitas. Os limites de integração vão sumir porque, na verdade, os limites são só para x. E a gente vai integrar em relação a u. Depois a gente volta para x. Então, a integral de 0 a 1 de 3x mais 1 elevado à quarta. Dx, na verdade, né, esses três tracinhos é o símbolo de equivalem, ou equivalência, né? Isso é equivalente a esse. Então, troca u na quarta. Por quê? Porque, ó, 3x mais 1 é o u. U na quarta sobre 3. Du, aqui, por que é sobre 3? Porque o dx, esse dx aqui, ó, virou du sobre 3. Como tá multiplicando, eu posso colocar tudo junto. Uma bola de água. Continuando, agora fica fácil, né? O 1 sobre 3 sai para fora da integral. Integral de u elevado à quarta, aí entra aquela regrinha da integral, né? É o u elevado a 4 mais 1 dividido por 4 mais 1. É sempre a potência que está lá mais 1, dividido pela própria potência mais 1. Então fica 1/3. Por que 1/3? Porque é esse 1 sobre 3 está aqui. 1/3 vezes a integral de u elevado à quarta, que dá u elevado a 4 mais 1, 5, dividido pelo próprio 5. Beleza? Então vai ficar 1/3 de u elevado à quinta dividido por 5 mais k. Então dá u, aqui o 1 vezes u na quinta, 3 vezes 5, 15, mais k. Eu vou repetir esse daqui para no próximo slide. Então, fica 1/3 da integral de u na quarta du, fica u na quinta sobre 15 mais k. Só que a gente tem que voltar, os limites aqui, ó, os limites de integração são para x, esse de 0 a 1. A gente tem que voltar para x para poder substituir os limites de integração. Então, voltando para x, onde tem u, a gente troca por 3x mais 1. Lembrando, por que a gente troca por 3x mais 1? Tá aqui, ó. Ó, quem que é u? 3x mais 1. Beleza? Então, a gente tem que voltar. Esse u volta a ser 3x mais 1, elevado à quinta, sobre 15 mais k. Lembrando que na integral, quando ela é indefinida, tem que somar o mais k. Quando ela é definida, nem precisa colocar o k, tá? Mas eu coloquei aqui só para mostrar. Então, mais k. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, que é o quê? Pega a primitiva, lembrando que isso aqui é uma primitiva, substitui no limite superior menos no limite inferior. O que é substituir no limite superior? Pega esse número e coloca no lugar do x. Menos este número de novo no lugar do x. Vai ficar 3 vezes 1 mais 1 elevado à quinta sobre 15 mais k, menos 3 vezes 0 mais 1 elevado à quinta sobre 15 mais k também.
3 vezes 1 mais 1 elevado à quinta sobre 15, mais K. Aí coloco o zero também. 3 vezes 0, 0, mais 1 elevado à quinta sobre 15 mais K. Então aqui vai dar 3 vezes 1, 3 mais 4, mais 1, 4 elevado à quinta. Passei demais. Aqui, ó. 4 elevado à quinta sobre 15 mais K, menos 3 vezes 0, 0 mais 1, 1 elevado à quinta sobre 15. Então, 1 elevado à quinta sobre 15, menos K, porque é menos com mais. Menos, menos com mais, menos. 4 elevado à quinta dá 1024 sobre 15. Esse mais K corta com esse menos K. Menos 1, porque ambos estão divididos por 15, então, mesmo denominador. Pode somar. Então, 1024 menos 1, 1023 sobre 15. E acaba aqui. Então, o método da mudança de variável, de todos os métodos que a gente vai ver, é o mais rápido, quer dizer, mais fácil, não necessariamente o mais rápido. Dá um pouquinho de conta. Beleza? Próximo método é o método da integral por partes, que é um pouquinho mais, assim, eu acho ele um pouquinho mais difícil que a integral por substituição. Só que, não sei, eu acho um pouquinho mais difícil, mas não é muito lá grandes coisas. A diferença não é muito grande, né, entre um e outro. Beleza? E me parece que ele dá, pelo menos no que a gente que vai fazer agora, me parece que ele dá menos contas. Não sei se também tudo depende muito da integral, né, da função que a gente está integrando. Por isso que, às vezes, parece dar menos contas, é mais fácil. Mas, como eu falei, depende muito da função que está sendo integrada. Então, vamos lá. Integral por... aí mudou. Integral por partes. Então, integral de x vezes e elevado a 2x. Então, aí fica o seguinte. Quando a gente utiliza integral por partes? A primeira a gente viu, a integral da substituição, mudança de variável, substituição, a gente usa para funções compostas, e a integral por partes a gente usa para produtos de funções. Embora alguns produtos de funções a gente utilize também a substituição, que é a anterior, ou mudança de variável, tanto faz o nome. Tá? Mas, em geral, quando é multiplicação de funções, a gente usa a integral por partes. Então, essa aqui, integral por partes, a gente tem que usar a tabelinha do LIATE. Está lá nos slides da aula da integração por partes. Métodos de integração. Então, lembrando, LIATE, logaritmos, inversos trigonométricos, que a gente não usa. Exponenciais, algébricas, que são as potências de x. Trigonométricas, que a gente não usa. E exponenciais por último. Por isso que é LIATE, tá? Quanto mais à esquerda a gente chama de U, e quanto mais à direita a gente chama de DV. Então, por exemplo, LIAT. Algébrica é o LIA, tá à esquerda da exponencial, que é o N. Então, a algébrica será chamada de U e a exponencial será chamada de DV. Então, pela tabela do LIAT, o U tem que ser o X, que é a algébrica. Daí, o que a gente faz? A gente lembra que tem que ter 4 substituições. Tem que conhecer o U e depois o DU. Tem que conhecer o DV e depois o V. Beleza? Para poder substituir os 4. Continuando aqui, então, U igual a x, deriva dos dois lados, du dx, né, derivado em relação a x, é igual a 1. Então, o dx está dividindo, passa multiplicando. Derivado de x é 1, né? Dx está dividindo, passa multiplicando. Então, o du fica sendo o próprio dx. Próximo, a gente tem que saber, lembrando, o que sobrou é o dv. Então, dv igual a e na 2x dx. Aí, para voltar do dv para o v, tem que integrar. Então, integrando dv é a mesma coisa que integrar e na 2x dx.
a integral do V, eu falei resposta, o dV é o V, e a integral de e na 2x é e na 2x sobre 2. Depois vocês calculam essa integral lá separada. Beleza? Então, como que fica lá a fórmula da integral por partes? Está aqui, ó. Ela é o U, que está aqui, vezes o dV, que está aqui, ó. Então, esse lado esquerdo é o que a gente quer calcular aqui, ó. Esse lado esquerdo aqui, ó. É isso que a gente quer calcular. Pode ver, ó. U é x, dV é e na 2x dx, que é exatamente o que está aqui dentro. É igual a U vezes V. Quem que é U? U é x, quem que é V? V foi calculado aqui, ó. Então, é e na 2x sobre 2. Então, aqui vai ficar x vezes e na x sobre 2, menos o V, quem é V? E na 2x sobre 2. Então, vem aqui. Quem é du? Du é esse dx aqui de cima. Dx vem aqui. Então, como eu falei, ó, x e na 2x sobre 2, menos a integral do V e na 2x sobre 2, vezes du, que é o dx aqui de cima. 1 sobre 2 sai para fora da integral, certo? Faltou aqui um passo aqui, mas 1 sobre 2 vai para fora da integral, fica só a integral de e na 2x, dx. Só qual que é a integral de e na 2x? Está aqui, ó. É e na 2x sobre 2. Então, por isso, esse 1 sobre 2 é esse 1 sobre 2 que está aqui, que foi para fora da integral. E esse e na 2x sobre 2 é integral, esqueçam esse sobre 2 aqui, ó. Fica só a integral de e na 2x dx, que é, esquecendo esse 2 aqui, exatamente e na 2x sobre 2. Beleza? Então, aqui, eu já fiz a multiplicação, x e na 2x sobre 2, menos meio, esse meio que saiu para fora aqui, vezes e na 2x sobre 2. Dá para multiplicar 1 vezes e na 2x, 2 vezes 2, 4. Como não tem limite de integração, ó, não tem limite de integração, coloco mais K no final. E acaba aqui. Como eu falei, né? Porque essa aqui é mais fácil também, essa integral bem mais rapidinha, ela ficou menor que a integral por substituição ou mudança de variável. Na de mudança de variável foram 2 slides, aqui foi um único slide. Então, continuando aqui, separar essa fração x sobre x quadrado menos 5x mais 6 em duas frações, a soma de duas frações. Primeira coisa é pegar e calcular as raízes do denominador, para saber como que a gente vai fatorar em função das raízes. Então, calcula as duas raízes por Bhaskara lá, né? A primeira raiz, as duas raízes são 2 e 3 desse polinômio de segundo grau aqui. Como a gente escreve? Já que as raízes são 2 e 3, então faz x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. X menos 2 vezes x menos 3. Aí, por que a gente precisa saber isso? Porque vai ficar, uma fração vai ser algum número dividido por x menos 2, e a outra fração vai ser algum número dividido por x menos 3. Então, agora, como que faz? Em vez de escrever x sobre x quadrado menos 5x mais 6, a gente escreve agora sendo x dividido por x menos 2 vezes x menos 3. E como eu falei, as frações serão um número, que é o a, a gente não sabe quanto vale ainda, dividido por x menos 2, mais um outro número b, dividido por x menos 3. E a nossa função aqui é determinar quanto vale a e quanto vale b. Beleza? Então, agora, por enquanto, né, por alguns momentos, a gente vai esquecer esses dois elementos aqui, esquece eles. Só vamos trabalhar com essas duas frações, a soma das frações. O que a gente faz quando a gente tem que somar a fração? Primeira coisa, é tirar o mínimo dos denominadores. Então, a primeira coisa é tirar o mínimo entre x menos 1 e x menos 3. Quando a gente não sabe calcular o mínimo, a gente multiplica os dois. Então, multiplica os dois aqui direto. Então, fica, ó, o mínimo é x menos 2 vezes x menos 3. Agora, a gente tem que somar as frações. Como a gente faz para somar a fração? Pega o denominador, o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, x menos 2 vezes x menos 3 dividido por x menos 2, sobra só o x menos 3. Vezes o numerador a. Então, fica a que multiplica x menos 3. Mais, que é o sinal do meio. De novo, pega o mínimo e divide pelo de baixo. X menos 2 vezes x menos 3 dividido só pelo x menos 3. Sobra x menos 2. X menos 2 vezes b. Ficou b que multiplica x menos 2. Aí esquece essa parte aqui de cima também. A gente vai andando só para frente, né? Próximo passo agora, faz distributiva. AX menos 3A mais BX menos 2B. Ó. AX menos 3A
mais bx menos 2b. Esse passo a passo, pessoal, eu fiz nos slides na forma geral para vocês, é só trocar a ordem lá, os elementos, dá certinho sim. Então, lembrando, faz a distributiva, tá? AX menos 3A mais BX menos 2B. Aí o que faz daqui para cá, ó? Lembrando, desconsidera, tudo que já foi calculado, desconsidera. Desconsidera esse, já foi calculado. Aqui, a gente está nesse passo aqui. Daqui para cá, o que eu fiz? Coloquei o x em evidência, já que tem um x aqui, certo? E coloquei os números que não multiplicam x em evidência também. Coloquei aqui e aqui. Beleza? Por quê? Porque a gente vai agora, de novo, só coloquei em evidência. AX mais BX fica A mais B vezes X, mais os termos independentes, menos 3A, menos 2B. Beleza? Por quê? De novo, esquece esse último. Só pega o último aqui e esse segundo aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai fazer uma igualdade de polinômio. E na igualdade de polinômio é o seguinte, os termos que multiplicam o x do lado esquerdo iguais os termos que multiplicam o x do lado direito, por isso que eu coloquei em evidência aqui. Então, quem está multiplicando o x aqui? É o número 1. E aqui quem está multiplicando o x? A mais B. Por isso ficou A mais B igual a 1. Os termos independentes aqui do lado esquerdo igual aos termos independentes do lado direito. Qual o número que está somando aqui com o x? Não tem nada. Quando a gente não está somando nada, é mais 0. Então, 0. Todos os termos independentes do lado direito iguais a 0. Então, menos 3A menos 2B igual a 0. Resolvendo esse sistema, dá A igual a menos 2 e o B igual a mais 3. Então, aqui, ó, esse A vale menos 2 e esse B vale mais 3. Então, só substituir. Fica menos 2 sobre x menos 2, mais 3 sobre x menos 3. Beleza? Ah, professor, sempre vai ser a mesma raiz? Não, isso aqui foi uma coincidência. Não vai ser sempre a mesma raiz. Tá? Aí, o que sobra? Calcula a integral dos dois lados. A integral do menos 2 sobre x menos 2, dx, mais a integral de 3 dividido por x menos 3, dx. Menos 2 é constante, está multiplicando, sai para fora da integral. Mais 3 é constante, multiplicando, sai para fora da integral. Por isso ficou menos 2. Menos 2 estava aqui dentro, sai para fora da integral. Menos 2, integral de 1 sobre x quadrado. Nada a ver. 1 sobre x menos 2, dx. Mais o 3 também saiu para fora da integral. Integral de 1 sobre x menos 3, dx. Essas integrais eu já calculei lá no slide da aula para vocês. Quando é só 1 sobre x menos 2, ou seja, 1 menos 1 sobre x menos alfa, é o logaritmo de x menos alfa. Tá aqui, ó. Menos 2, que está para fora da integral, ln de x menos 2. Mais 3, integral de 1 sobre x menos 3, ln de x menos 3 mais k. Continuando, esse é o primeiro. E se tiver a raiz dupla, por exemplo, se fosse x menos 2 vezes x menos 2, que é o segundo caso, nesse caso x menos 1, né? Se for raiz dupla, é até mais rápido. O que significa ser x menos 1 elevado ao quadrado? Na verdade, as duas raízes são iguais, é x menos 1 vezes x menos 1. Então, ele é assim, ó, mesmo procedimento. Só que daí é o seguinte, quando a gente tem elevado ao quadrado, a gente tem que colocar a base elevada à primeira potência e a base elevada ao quadrado. Se fosse a base elevada ao cubo, teria que colocar a base elevada à primeira, base elevada à segunda e a base elevada à terceira potência. Beleza? Então vai ficar, ó, xa sobre x menos 1 mais b sobre x quadrado menos 1. Tira o mínimo entre os dois. Nesse caso, o mínimo entre os dois é só o x menos 1 ao quadrado. Por quê? Porque o x menos 1, esse aqui já está aqui dentro. Ele já é ele vezes ele mesmo. Então ele já está aqui dentro, não precisa ser repetido. Mesma coisa a gente faz calcular o mínimo entre 2 e 4. O 2 já está dentro do 4. Então não precisa, não é multiplicar, né, de novo. Parece só uma vez. Uma vez que a gente dividir por 2 para dividir o 4, o primeiro 2 já vai sumir, se ele nem, entre aspas, modificou nada na conta. Então, como eu falei, né? Só repete de maior potência. Aí como que faz? X menos 1 elevado ao quadrado dividido só por x menos 1. Corta aqui, é x menos 1 vezes x menos 1. Corta um deles com esse daqui. Fica A que multiplica x menos 1. Tá aqui, ó. Mais, que é o sinal do meio, B. X menos 1 elevado ao quadrado dividido por x menos 1 elevado ao quadrado dá 1 vezes B, 1. Então, só fazendo a distributiva, AX menos A. Então, vai ficar AX menos A mais B. Igual a este último com este primeiro aqui, ó. X mais 3 é igual a AX menos A mais B. Número que está multiplicando o X é igual ao número que está multiplicando o X. Aqui tem um 1 aqui na frente.
Então, 1x, então 1 igual a A, e o termo independente, que é 3, igual aos termos independentes aqui. Então, A igual a 1 e menos A mais B igual a 3, que é um número sozinho. Se o A igual a 1, então fica menos 1 mais B igual a 3. O menos 1 pula cerca, fica mais 1. B tem que ser igual a 4. Falei, bem mais rápido, esse aqui. Então ficou a integral, na verdade, de x mais 3 sobre x menos 1 ao quadrado. A gente separa como sendo integral de 1, já que o A vale 1. 1 sobre x menos 1 dx, mais a integral do 4, já que é b, né? B sobre x menos 1 ao quadrado. Essa aqui, como eu falei, a integral de 1 sobre x menos alfa é ln de alfa. Tá aqui, ó. Nesse caso é ln de 1. Esse 4 sai para fora da integral. E esse aqui, a integral de 1 sobre x menos alfa ao quadrado é menos 1 sobre x menos alfa. Tá lá no slide do dia da aula. Só que o nosso alfa é menos 1, é mais 1 aqui. Então, só fazendo o jogo de sinal, mais com menos, menos. ln de x menos 1, menos 4 sobre x menos 1, mais k. Tá? Essa é a aplicação, aí a regra da frações parciais. Continuando. Agora sim, as 3 aplicações. Excedente consumidor, excedente produtor e elasticidade já foi. E o rendimento contínuo. Então, dada a função demanda, a FD igual a 21 menos x, a função oferta, FO igual a x quadrado mais 15, pede-se, primeiro, ponto de equilíbrio do mercado. Então, a gente tem que saber para qual valor de x é o preço nesse caso, qual o valor de x, certo? Que é o preço, que vai a oferta, melhor dizendo, é igual à demanda. É o ponto de equilíbrio. Tem, então, preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, tá? Então, a primeira coisa é calcular o ponto de equilíbrio, ou seja, primeiro preço de equilíbrio. Função demanda igual a função oferta. Só igualar as duas, iguala as equações. 21 menos x é igual a x quadrado mais 15. E aqui, como é uma igualdade, joga todo mundo para um lado só. Como o x já é o x quadrado, melhor dizendo, já é positivo aqui, joga todo mundo para a direita. Então, é x quadrado, o menos x pula cerca, fica mais x quadrado mais x, mais 15, o mais 21 pula cerca, fica menos 21. Então, mais 15 menos 21. Ficou aqui, ó. Mais 15 menos 21 dá menos 6. Calcula por Bhaskara ou pelo método que vocês acharem mais fácil, soma produto. Dois números soma produto. Dois números que multiplicados dão menos 6 e que somados dão mais 1. Então, é o x igual a menos 3 e o x igual a mais 2. Beleza? Tem dois, lembrando que x é o preço. Dois valores. Então, o preço igual a menos 3 e o preço igual a mais 2. Não sei vocês, pessoal. Eu tenho um pouquinho mais de idade do que vocês, né? Eu nunca cheguei numa loja e encontrei um produto custando menos 3 reais. Nunca, infelizmente. Você ganha 3 reais por comprar aquele produto. Infelizmente, isso nunca aconteceu comigo. Tá? Então, quem faz? Descarta o preço negativo. E não faz sentido para a nossa análise. Considera só o preço positivo. Tá? Então, o preço de equilíbrio é 2. Agora, a gente tem que calcular a quantidade de equilíbrio. Joga o 2 ou na demanda ou na oferta. Como o 2, as funções são iguais, qualquer uma das duas vai dar o mesmo valor. Então, joga lá na demanda, que é mais fácil. 21 menos 2, 19. Se você jogar o 2 aqui também, ó, 2 quadrado, 4, 4 mais 15, 19 também. Então, esse aí é o ponto de equilíbrio, preço de equilíbrio. Então, quer dizer que para 2 reais, aqui, vamos assumir que sejam reais, a quantidade de equilíbrio é 19. Beleza? Então, já temos o nosso ponto de equilíbrio aí. Próximo passo, agora sim, tendo, só destacar aqui, né? Só vou destacar. Ponto de equilíbrio é 19, 2,19. 2 reais, 19 unidades. Letra B, aí a gente calcula agora o excedente de consumidor, que utiliza a função demanda. Ó, vamos lá, aparece aí. Consumidor utiliza a função da função de demanda em relação a x, menos o preço de equilíbrio vezes a quantidade de equilíbrio. Então, vai dar a integral de 0 a 2, já que 2 é o preço de equilíbrio, que multiplica 21 menos x. Então, integral de 21 menos x. Menos do 2, que é o preço de equilíbrio, vezes 19, que é a quantidade de equilíbrio, 38.
Então vai dar o quê? Integral de 21, 21x, integral de x, x quadrado sobre 2. Então, 21x menos x quadrado sobre 2, de 0 a 2, menos 38. Quem quis 38? É esse aqui, ó. 2 vezes 19 dá 38. Teorema fundamental do cálculo. Substitui no x superior menos no x inferior. Então fica 21 vezes 2, menos 2 quadrado sobre 2. Tá? 21 vezes 2, 42, menos 2 quadrado, 4 sobre 2, 2. Menos 21 vezes 0, 0, menos 0 ao quadrado, 0 sobre 2, 0. Então esse parênteses todo deu 0. Menos 38. Quem é esse 38? É esse 2 vezes 19 aqui, de trás. Então, fazendo as contas, que vai dar, ó, mais 42, que é esse primeiro, menos 2, que é esse segundo, menos 38, que é o terceiro aqui, ó. Dá mais R$2. Então, na média, em relação ao preço de equilíbrio, o consumidor vai deixar de gastar R$2 na compra do produto, sei lá que produto que é esse. Próximo, o excedente de produtor. Muito parecida à equação, só que em troca a ordem, né? No consumidor, vejam, é a integral menos o ponto de equilíbrio. No produtor é o ponto de equilíbrio menos a integral. Então, B vezes B de oferta, agora é a função de oferta, né? Que vai dar a mesma coisa, V menos a integral de 0 a B da função de oferta de x. Preço de equilíbrio 2 vezes a quantidade de equilíbrio 19, então 2 vezes 19, 38, menos a integral de 0 a 2, porque é o preço de equilíbrio, da função x quadrado, a função de oferta, x quadrado mais 15. Então, integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3, mais integral de 15, 15x. Então, aqui, ó, 38, já que é 2 vezes 19, menos integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, mais integral de 15, 15x. Variando de 0 a 2. No 0 vai dar 0, né? E no 2 tem que substituir 2 no lugar de x. Então fica 38 menos. Como tem um menos aqui na frente, coloco tudo dentro do parênteses, né? Coloquei dentro de chaves e depois um parênteses. No limite superior, 2 ao cubo sobre 3, mais 15 vezes 2, menos, por isso que eu tive que colocar um colchetes e uma parêntese, porque tem um dentro do outro, menos, no 0, 0 ao cubo 0 sobre 3, 0, mais 15 vezes 0, 0, 0 mais 0, 0. Então todo esse parênteses vai para 0. Tirando aqui dos colchetes, fica 38 menos 8 terços, menos 30. Fazendo a conta, tira o mínimo entre 1, 3 e 1, dá 3. 3 por 1, 3 vezes 38, 114. 3 por 3, 1 vezes 8, 8. 3 por 1, 3 vezes 30, 90. Fazendo essa continha aqui, a soma da fração dá 16 terços. Ou seja, em relação ao preço, ao ponto de equilíbrio, melhor dizendo, o produtor vai ter um excedente de 16 terços, um pouquinho maior que 5,3333. Ou seja, ele vai ganhar, além do que ele cobra, 5,33 reais. Em relação ao ponto de equilíbrio. Lembrando que é sempre em relação ao ponto de equilíbrio. Professor, Oi. repete aquela parte que o senhor falou sobre a diferença entre o excedente do produtor e do consumidor? Por favor. O excedente do consumidor é o quanto o consumidor deixa de pagar, nesse caso, em relação ao ponto de equilíbrio. Ele deixa de pagar R$2 em relação ao ponto de equilíbrio. Tá? O quanto ele deixa de pagar. No excedente do produtor, é o quanto ele ganha, recebe a mais do que ele deveria receber a partir do ponto de equilíbrio. Né? Os dois são sempre em relação ao ponto de equilíbrio. Beleza? Ah, aqui o senhor disse, tipo, uma diferença que tinha na conta, que primeiro é a integral da... Desculpe. No excedente de consumidor, é a integral menos o ponto de equilíbrio. No excedente de produtor, é o ponto de equilíbrio menos a integral.
Essa que é a diferença. Aí no consumidor, a função da integral é a função demanda, e no produtor, a função da integral é a função de oferta. E por último... Valeu, professor. Que isso. A integral ou melhor, a aplicação da integral no rendimento contínuo. Eu vou fazer 2 exemplos, um normal, que a gente fez no dia da aula, e o último exemplo a gente não fez, e tem lá, é para entregar, infelizmente, fazer mais um para entregar. Fazer uns 4 para entregar, né, ao todo. Porque ele é um pouquinho diferente, ele não dá o tempo, ele quer saber qual é o tempo. Igual lá na prova tinha lá, você deposita 12 mil, quanto tempo demora para chegar em 24 mil? Então é mais ou menos igual essa ideia. Então, 11. Eu acho que o penúltimo, não, esse aqui não é para entregar, eu acho que é só o último que é para entregar. Suponha que sejam feitos depósitos continuamente numa caderneta de poupança a taxa anual de 16 mil, ou seja, são depositados 16 mil reais por ano, só que pouco a pouco, né? Todo dia é depositado um pouquinho. Determina o saldo ao final de 4 anos se a poupança pagar juros de 8% compostos continuamente. Beleza? Então vamos lá. O montante, no final, vai ser a integral de 0 a período, né? T, do capital inicial ou capital anual investido, vezes elevado a taxa que multiplica o período menos T, dt. Tá? Então, integral de 0 a 4, porque 4 anos, de 16 mil, que é 16 mil por ano depositado, vezes e elevado a taxa de 8% compostos, vezes o período 4T, 4 anos, menos T. Essa integral já é feita lá para vocês, já está feita nos slides. Basicamente, é essa função inteira aqui, dividida por menos a taxa. Então, tá aqui, ó. 16e na 0,084 menos t, dividido por menos 0,08. Só isso, tá? Diferença. Aí, no limite superior, menos no limite inferior. Tem que calcular no limite inferior? Tem, por quê? Porque tem uma exponencial, e exponencial no zero é 1. Beleza? Diferente de zero. Então, quando é polinômio, em geral, a gente não substitui no zero. Porém, quando é exponencial, a gente substitui no zero sim, porque no zero vai dar 1, né? E na zero, 1. Mas é diferente isso aqui. Então, vai ficar o seguinte, substitui no limite superior menos no limite inferior. Menos, vejam menos aqui, mais com menos, já joguei menos aqui na frente. 16 mil e na 0,08 vezes 4 menos 4, já que é no limite superior, dividido por 0,08, menos o teorema fundamental do cálculo, esse menos aqui da frente, aqui, né? Isso aqui. 16 mil vezes e na 0,08 vezes 4 menos 0, dividido por 0,08. 4 menos 0 é 4, 4 vezes 0,08 dá 0,32. Então, ó, menos 16, 4 menos 4, 0, 0,08 vezes 0, 0. Então fica 16 mil e na 0, dividido por 0,08. Mais, menos com menos, mais, 16 mil e na 0,32, tá? 0,08 vezes 4. Dividido por 0,08. Esse daqui, 275.425,55 centavos, referentes a um positivo, já que ele é mais aqui, ó, ele é o positivo. O referente ao negativo é o 200 mil. Então fica, ao final das contas, 275.425,55 centavos, menos 200 mil, 75.425 reais e 55 centavos. Lembrando, não foi uma vez só que foram depositados 16 mil, foram depositados cada ano 16 mil. Então, 4 vezes 16, 64 mil. Tá? Então, ao todo, o rendimento foi de 11.425 reais e 55 centavos. Tá? Que foram feitos 4 investimentos de 16 mil, um investimento por ano. Ok? Esse é o caso fácil, simples, dado o investimento anual, dado o tempo e dada a taxa, é só calcular o montante. Esse último, para finalizar, ele é contrário.
Não, ao contrário, é um pouquinho diferente. Dada a taxa, dado o investimento anual, dado o montante, ele quer saber qual é o tempo que leva para chegar até esse montante. Que é mais ou menos o que a gente pensa, né? Quando a gente vai fazer um investimento. Ah, eu vou deixar. Eu quero chegar em tanto valor lá, tanto dinheiro. Quanto tempo que eu tenho que investir esse valorzinho e esperar para chegar no valor que eu espero no final do tempo? Beleza? Que é, em geral, como eu falei, é a pergunta que a gente faz, né? A gente faz essa análise. Então, basicamente montar o cálculo do montante, só que sem substituir o T maiúsculo. Então vai ficar, ó, montantes era T do C e na I T menos Tzinho. A gente tem o C que é 5.000, a gente tem e essa integral a gente já sabe que é o quê? É o C e na taxa vezes T menos Tzinho sobre menos a taxa. Beleza? O que a gente não tem? A gente não tem tanto Tzinho quanto o T maiúsculo aqui, o Tzão. Tá? Só que a gente sabe que quando a gente calcula essa integral de 0 a Tzão, vai dar 140.000, que é o valor aqui, ó. Esse valor final que é o montante. Então, basicamente, só substituir no T maiúsculo aqui, certo? E igualar 140.000. Então, substituindo aqui, ó, no limite fundamental, limite fundamental não, desculpa, teorema fundamental do cálculo. Substitui no T maiúsculo e no menos no T minúsculo, no zero. Então, substituindo, vai ficar, ó, 140.000 é igual no T maiúsculo, T menos T, zero, menos no minúsculo, T menos zero. Tá? Então, T menos T, zero, 0,1 vezes 0, 0, e na 0, 1, 5.000 dividido por 0,1. Tá aqui, ó. Deu aqui na 0. Eu só troquei a ordem, tá? Porque esse é negativo e esse menos com menos é positivo. Eu joguei aqui pra frente. T menos 0 é o Tzão aqui, tá? Então fica esse aqui, 0. Tá? Esse veio pra frente e esse vem pra trás. Aí esse aqui, E na 0 é 1. 1 vezes 5.000, 5.000. 5.000 dividido por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10, por isso que ficou 50.000. E como ele é negativo, pula cerca, ele fica positivo. Por isso ficou 140.000, que já estava do lado esquerdo, mais 50.000, que é disso aqui, que pulou cerca, ficou mais 50.000. Vou dar 190.000 aqui. Tá? 190.000. Só repetido, aqui para baixo só somei. Esse 0,1 passa multiplicando, e esse 5.000 passa dividindo. Então fica, ó, E na 0,1T é igual a 190.000, esse 0,1 passa multiplicando, e esse 5 essa conta dá 3,8. Só o lado direito. Agora a gente tem E elevado a 0,1T é igual a 3,8. O que a gente tem que calcular dos dois lados? Tem que calcular o valor do T. Então a gente tem que aplicar logaritmo dos dois lados para baixar esse T aqui e saber quanto vale. Nesse caso, vamos usar o ln, porque é base E, corta com essa base E aqui. Então vai ficar assim, ó, ln de E na 0,1T igual a ln de 3,8. Esse ln de 3,8 depois a gente calcula. Propriedade do logaritmo. Logaritmo de uma potência, né? O expoente desce para frente. Fica assim, ó, 0,1T vezes ln de E. ln do E igual a 1. Então corta, isso aqui fica 1. Então vai ficar 0,1T igual a ln de 3,8. Agora só passa o 0,1 dividindo. Então fica T igual a 0, ln de 3,8, dividido por 0,1. Calculando isso aqui vai dar 13,35 anos. Então, investindo 5.000 por mês, por ano, desculpe, a uma taxa de 10% ao ano, a gente leva 13,35 anos para chegar em 140 mil reais o montante final.